E aí, pessoal? Tudo bem? Airan Matheus, Márcia Pereira. E aí, Eduardo? Tudo bem, Edu? Géser, o Eida. Pô, que legal que vocês estão por aqui, gente. Nós... Dimoni, que bom, Dimoni, que você entrou. Sam Oliveira. Eu vi o Beto aí curtindo também. E aí, Sam, que bom que você chegou. Legal. Bom, deixa eu conversar um pouco com vocês, né? Eu não gosto muito do mês de agosto, mas esse mês de agosto fechou com chave de ouro, né, gente? Dia 31 de agosto, não poderia encerrar o mês melhor. Hoje o Senado Federal votou aí o impeachment da Dilma e colocou fim de uma vez por todas aí a esse reinado das trevas, eu diria, colocando um novo tempo, um marco para um novo tempo aí, graças a Deus. E aí, Natan, Fábio, tamo junto, Jéssica de Oliveira. Oi, Jéssica, tudo bem? A Márcia, a Paz. Vamos lá, gente. Como é um caminho para uma nova batalha no Brasil, é isso aí, Sam. Mas a gente vai, sem dúvida alguma, conseguir um novo tempo, se Deus quiser. A Gi, Manuel Silva. E aí, Manuel? Bom, gente, deixa eu conversar com vocês para não tomar muito tempo. Nós iniciamos na segunda-feira uma nova série de vídeos que são feitos por meio desses links ao vivo, diretamente com vocês aqui, se relacionando comigo. E nós estamos falando sobre projetos. Nós estamos estabelecendo um pouco com vocês daquilo que a gente pensa por meio do mandato. Eu sou candidato na cidade de Guarulhos ao cargo de vereador e nós decidimos fazer essa comunicação por meio desses links ao vivo. Na segunda-feira nós explicamos um pouco para vocês como funciona o exercício de um vereador, explicamos o que é um projeto de lei, deixou claro como é a situação da nossa cidade, ficando bem demonstrado que Guarulhos sofre com relação aos projetos de lei, de acordo com o Tribunal de Justiça, é a 7ª cidade no ranking de 10 com projetos de lei inconstitucional. E nós falamos sobre o primeiro projeto que a gente pensa, que é empreendedorismo social. Hoje a gente quer falar sobre mais um com vocês. E o que é legal nós falarmos sobre isso? Umas pessoas me perguntaram depois desse vídeo de segunda-feira: Jefferson, você não tem preocupação que alguns outros candidatos assistam seus vídeos, e eu sei que eles estão assistindo, e roubem as suas ideias? Eu disse que não, porque se essas ideias forem efetivadas, quem será favorecido não é o Jefferson, é a cidade de Guarulhos. Então, gente, pode assistir, e se conseguir fazer esses projetos darem certo, quem vai ser beneficiado com isso é a cidade, ok? Eu vi que o Marco Vasconcelos entrou, que legal, Marcão, que você está aqui, Vitória, legal. Que bom, Manuel, obrigado. Obrigado aí pelo seu comentário. Hoje eu quero falar com vocês sobre saúde. É um dos principais temas que precisam ser analisados, tanto na esfera do governo federal, estadual e, sem dúvida alguma, municipal. Então, saúde tem sido um dos principais temas discutidos por candidatos de outros municípios, de outros prefeituráveis, enfim, sobre base de governo federal. A saúde tem sido um assunto extremamente discutido. E eu quero trazer para vocês algumas informações interessantes sobre a nossa cidade, para a gente falar rapidinho sobre saúde, ok? Guarulhos é a 2ª cidade mais populosa do estado de São Paulo. Então ela está no ranking de cidades mais populosas em 2º lugar. Ela é a 13ª mais populosa do Brasil. Ou seja, nesse ranking, Guarulhos com 1.300.000 habitantes está em 13º lugar. Além dessas informações populacionais, Guarulhos detém o 2º maior PIB de seu estado, ou seja,
Guarulhos é a segunda, não capital, evidente, mas é a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. E por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Para deixar claro o tamanho da potência que é a cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade extremamente rica, é uma cidade extremamente populosa, tem um produto interno bruto fascinante, é uma cidade que é o coração do estado de São Paulo. Mas, mesmo com esse contexto tão gigantesco, ontem, dia 30 de agosto, eu vou pedir para os meninos que estão me ajudando colocar o link para vocês aqui, saiu uma notícia no jornal Guarulhos Hoje, fruto de uma pesquisa feita em outros sites que eu vou mostrar para vocês, que Guarulhos ficou abaixo da média nacional de eficiência na área da saúde. Ou seja, uma cidade que é o coração do estado, uma cidade que tem o segundo lugar no ranking de cidade mais rica do estado de São Paulo, ela foi classificada abaixo da média nacional de eficiência na área de saúde. Eurico, que bom que você está aqui. Josi, boa tarde. Bom, vamos lá. Guarulhos, a partir desse link que o Marcelo compartilhou com vocês, ficou abaixo da média em eficiência nos investimentos na área de saúde. Essa pesquisa ela foi feita pelo Ranking de Eficiência de Municípios, o RENF, realizado pelo jornal Folha de São Paulo com o Datafolha. Segundo a ferramenta, o atendimento à saúde na cidade teve uma média de 0,270, enquanto no país a média é 0,500. Ou seja, a média da cidade de Guarulhos ficou 54% abaixo da média nacional. Ou seja, Guarulhos é uma cidade que sofre muito com a questão da saúde. O Marcelo já compartilhou o link aí do UOL com vocês, que fala a respeito do ranking de municípios e que vai trazer essas informações com mais efetividade para vocês. Samuel Guerra entrou. Bem-vindo, Samuel. Legal. Bom, para vocês terem uma ideia, a situação do município é inferior ao registrado por Campinas, que é a terceira maior cidade do estado. Campinas, que é a terceira maior cidade do estado, teve um índice de eficiência de 0,446, ou seja, muito melhor do que a cidade de Guarulhos. Guarulhos está abaixo dessa média, que é 0,500, com 0,270. Mas tem umas coisas interessantes que vocês precisam saber clicando nesse link que o Marcelo postou agora por último. Guarulhos tem 1.300.000 habitantes. E de acordo com esse ranking, vocês fazem ideia de quantos médicos Guarulhos tem para cada 1.000 habitantes? Não chega a um médico para cada 1.000 habitantes. Ou seja, de acordo com o ranking, Guarulhos tem 0,8, ou não tem um médico, 0,8 médico por 1.000 habitantes. Isso é uma vergonha numa cidade com 1.300.000 habitantes. Significa que não há um médico inteiro para o atendimento de 1.000 pessoas. Enquanto isso, deixa eu dar outros dados para vocês. De acordo com esse ranking, Guarulhos... Oi, Evinho, bora contratar, né? É isso mesmo, que bom que você está aqui. Mas tem uma coisa interessante, Everson. O problema não está em contratação. Veja, de acordo com esse ranking, Guarulhos investiu 26% da sua renda bruta em saúde. É só você olhar aí nesse link que foi colocado, que você vai verificar que Guarulhos investiu 26% da sua renda bruta em saúde. Oi, Suelen, Suzinha, seja bem-vinda. E o que é mais interessante? De acordo com a Constituição Federal, os municípios devem investir 15% no mínimo em saúde. E a média do Brasil para investimento em saúde tem sido 24%. Guarulhos investiu 26%. Ou seja, mais do que a Constituição exige, mais do que a média brasileira, e ainda assim está no ranking entre
as cidades com pior grau de investimento, de qualidade, de eficiência na área de saúde. Não chega a ter um médico completo para 1000 habitantes. Mas veja, se ela investe mais do que a Constituição exige, mais do que a média nacional, a pergunta é, para onde está indo esse dinheiro? Porque investimento está acontecendo, mas ele não tem chegado até a ponta final. Ou seja, para aquela população que a gente sabe que precisa, que de acordo com os índices do Ministério da Saúde, 73 ou 75% da população depende do SUS. Ou seja, o dinheiro entra, mas não chega. Muito bem. Como a gente pode fazer um investimento maior do que a média nacional e ter um retorno 54% abaixo da média do ranking de eficiência? Isso é impossível. Se está acontecendo investimento, tem que estar entre os primeiros colocados no ranking. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou pedir para o Marcelo colocar um outro link para vocês. Falta médico mesmo. Ô, Robert, seja bem-vindo, viu? Falta médico mesmo, mas falta mais do que isso. Falta o dinheiro chegar onde deveria. O Marcelo vai colocar um outro link para vocês verem, para ficar claro que o problema não é falta de investimento. Tem outros problemas por trás. Olha, existe um ranking do SUS, e vocês podem acessar isso pelo site do SUS, ok? Que mostra 100 cidades com melhor saúde pública. As 100 cidades que estão no ranking com a melhor saúde pública. Em primeiro lugar e terceiro lugar estão duas cidades do estado de São Paulo. Em primeiro lugar está uma cidade chamada Arco-Íris, no interior de São Paulo. Agora a terceira cidade no ranking é aqui pertinho de nós, Barueri. O Marcelo vai colocar para a gente também o link do ranking de Barueri. E você, quando olhar o ranking, você vai perceber o seguinte: Barueri está em terceiro lugar no ranking entre as 100 cidades melhores com saúde pública. E quando você olha para o ranking do jornal Folha de São Paulo com Datafolha, você percebe que Barueri investiu 25% do seu investimento bruto em saúde. Ou seja, muito parecido com o que Guarulhos investiu. Guarulhos investiu 26%, Barueri investiu 25%. Tem um outro detalhe para nós também. Em Barueri existem quase 2 médicos para cada 1000 habitantes, na conta de proporção. O mesmo dinheiro entrando aproximadamente com 2 médicos disponíveis para a população com um número de 1000 habitantes, enquanto Guarulhos não está no ranking entre as melhores e não tem um médico completo para cada 1000 habitantes. De acordo com um coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, o INSPER é uma instituição sem fins lucrativos de ensino superior e pesquisa, com muito reconhecimento. O coordenador Naércio Menezes, ele disse o seguinte: a gestão dos recursos é péssima, com malservação, ou seja, mau uso da administração e corrupção. Gente, entrou o Doug aí também, o Ederson, a Aline, que bom que vocês estão aqui. É uma matemática simples que não precisa de muito esforço. De acordo com os links, Guarulhos está investindo 26% da sua renda bruta em saúde. No entanto, está sendo considerada no ranking como uma saúde péssima. Enquanto Barueri, que tem o mesmo investimento em saúde, está no ranking do SUS em terceiro lugar com melhor saúde pública. Se o dinheiro está entrando e com recursos superiores à média nacional, como esse dinheiro não chega na sua origem final, que é a população, e por que Guarulhos não é uma cidade de ponta reconhecida pelo próprio SUS com um atendimento eficiente? Tá claro que esse dinheiro está entrando, mas está saindo por outros lugares, porque ele não está chegando no lugar que deveria. Bom, existem algumas soluções práticas. Tiago, que bom que você chegou. Seja bem-vindo. Existem algumas soluções práticas
que podem ser determinantes para uma saúde pública adequada no nosso município. E você nem precisa dizer que o município não tem competência para isso. Para os estudantes de direito e que estudam aí direito administrativo, vão conhecer um grande doutrinador do direito chamado Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, ele diz o seguinte: a competência do município se caracteriza pela predominância do seu interesse e não pela sua exclusividade. Ou seja, se houver interesse, o município tem competência sim para fazer, ok? Postos de saúde no Tabuão, HMU e outros estão difíceis de achar medicamentos também. Eu vou falar sobre isso já já, Robert. Nessas soluções que a gente vai colocar aqui, eu vou falar sobre essa questão dos medicamentos. Bom, uma das soluções então que a gente pensa, que são duas delas muito interessantes e são óbvias a partir dessas informações que eu coloquei para vocês, é a gente combater a corrupção por meio de pessoas sérias que assumam um mandato e que assumam o poder público, seja em nível do executivo, na prefeitura, seja em nível do legislativo por meio dos vereadores. A gente precisa combater a corrupção e precisa sim, com uma administração decente e competente, fazer um trabalho sério para que saúde seja uma referência. Então são duas ferramentas importantes que não dependem exclusivamente de um candidato, um vereador, mas que depende sim da intenção de todos em deixarem de olhar para os seus bolsos exclusivamente ou seus interesses pessoais e começarem a olhar para o interesse da coletividade. Se o dinheiro entra e entra com uma média acima da nacional, esse dinheiro precisa chegar. Se Barueri consegue investir o mesmo valor e está no ranking em terceiro lugar com melhor saúde pública pelo SUS, a pergunta é por que Guarulhos não consegue? Má administração da gestão pública na questão da saúde e, com certeza, esse dinheiro está saindo por algum duto que não é aquele que deveria sair para a finalidade. Bom, a gente, com essas medidas de combate à corrupção e uma administração competente e decente, a gente vai ter análises sérias dos contratos, a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma fiscalização composta por equipes que não se modificam de 4 em 4 anos, a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma reação melhor nessa ação. Agora, existem projetos que a gente pode pensar que vão se fazer com que essa questão torne-se melhor. E é aqui que eu quero entrar com vocês após essas informações interessantes. Josimar, seja bem-vindo, Josimar. Obrigado por você estar aqui. E quais são, então, 3 pontos que eu quero colocar para vocês interessantes sobre projetos a partir dessas informações? Já, inclusive, estudado por países de primeiro mundo ou cidades do nosso estado, ok? Então essas informações não são informações aleatórias, infundadas. São informações bem pesquisadas e que, sem dúvida alguma, se você pesquisar, a gente pode conversar melhor sobre isso, pode trazer para vocês essas respostas. Uma das primeiras ideias que a gente pensa é estabelecer na cidade de Guarulhos um atendimento domiciliar, de cuidados paliativos. Ou seja, Guarulhos possui uma péssima administração com alto número de corrupção. Sem dúvida alguma, Sam, essa é a verdade, entendeu? Não existe uma explicação melhor. Deixa eu dar um dado para você para complementar isso então. Guarulhos não tem um médico para cada 1000 habitantes, mas tem 2 funcionários públicos para cada 100 habitantes. Ou seja, no ranking vai mostrar para você aí que Guarulhos teve um aumento dos servidores públicos de 2004 a 2014 de 62%. Sabe o que é isso, amigo? 62% do número de funcionários públicos aumentou. Isso significa que nós temos 2 funcionários públicos para cada 100 habitantes, mas não temos um médico para cada 1000 habitantes. Isso fica claro qual é a prioridade do nosso governo, a prioridade dos nossos governantes, daqueles que nos representam. A prioridade não é a saúde, a prioridade é qualquer outra, menos o interesse público e coletivo. Bom,
Silvia, tive que fazer um convênio para minha filha por causa da precariedade da saúde em Guarulhos. Poucos pediatras na rede. Exatamente. Silvia, eu vou falar disso num outro ponto aqui também. Você vai aguardar, eu já vou tocar nesse assunto. Bom, voltando. O atendimento domiciliar paliativo não existe na cidade de Guarulhos. Eu sou, inclusive, uma pessoa que conheço bem de perto essa situação. Eu tenho uma irmã especial. Eu não, talvez a maioria de vocês saibam disso, que estão assistindo agora, mas como esse vídeo vai ficar disponível, eu tenho uma irmã que é especial e ela é atendida por uma equipe domiciliar de cuidados paliativos. Sabe qual é a maior surpresa? A maior surpresa é que essa equipe de cuidados paliativos não é da cidade de Guarulhos. Essa equipe de cuidados paliativos é da cidade de São Paulo. Ou seja, é uma equipe que é do município de São Paulo, fora da nossa territorialidade, da nossa cidade aqui de Guarulhos, que se desloca de São Paulo para cá para fazer atendimento domiciliar para minha irmã. Ou seja, é uma vergonha isso. Guarulhos como uma cidade que é a segunda no ranking mais rica do estado de São Paulo, não ter na sua área de saúde uma frente que cuide de atendimento domiciliar terapêutico. Bom, você sabia que os pacientes crônicos ou em estado terminal ou especiais como a minha irmã, eles são responsáveis por 30% dos custos da rede pública? Isso significa que esse deslocamento dos pacientes, além de não ser humanizado, porque fazer pacientes acamados, em situação terminal, crônicos às vezes, se deslocarem para hospitais para serem atendidos, com esse atendimento magnífico e fantástico que a gente tem, além de desumano, gera um custo de aproximadamente 30% da receita da área da saúde. Agora já ficou comprovado por diversos estudos que analisam dados de hospitalização das cidades, que as visitas em casa, a atenção familiar e comunitária podem solucionar o problema, além de humanizar o tratamento e o atendimento. Bom, cuidado paliativo, então, um dos projetos, deixa eu te explicar o que é para você saber. Foram definidos pela Organização Mundial da Saúde em 2002 como uma abordagem ao tratamento que melhora a qualidade de vida dos pacientes, familiares, diante das doenças que ameaçam a continuidade da vida. É o alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto ela durar. Esses são alguns dos princípios do cuidado paliativo. É dar um tratamento humanizado ao paciente terminal ou por qualquer outra razão que ainda não seja em nível terminal, mas que seja acamado ou crônico, um atendimento humanizado que dê a ele um conforto, uma autonomia, não somente para ele, mas também para os seus familiares na administração da dor, da doença e dos resultados, ok? Porque a família sofre, o paciente sofre, e isso, sem dúvida alguma, gera um custo muito maior para o município. Bom, o tratamento dos cuidados paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente e a família a adaptar-se a essa mudança de vida impactante que é imposta pela doença. Eles devem promover uma reflexão necessária para o enfrentamento dessa condição. E essa equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, um assistente social e um profissional da área de reabilitação, seja um profissional, um fisioterapeuta ou um fonoaudiólogo. Há algumas frentes, inclusive, que podem ter, inclusive, o tratamento de acupuntura para alguns pacientes, porque já ficou muito claro que a acupuntura é extremamente importante para pacientes que perderam os movimentos e perderam a flexibilidade, ok? Não conseguem sequer dobrar um braço. Antes da fisioterapia, a acupuntura entra como um remédio adequado.
O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia, pela manutenção de uma vida ativa enquanto durar. É isso. Esses são, sem dúvida, alguns dos princípios, Val. Que bom que você compartilhou. E isso, além de ser um princípio que trata-se de um princípio voltado à questão profissional da saúde, isso é um princípio humano, né, gente? Que deveria estar na cartilha, sem dúvida alguma, de qualquer governante. Porque não é só uma questão de redução dos custos, é uma questão de humanizar o tratamento, é uma questão de trazer conforto, é uma questão de dar segurança à família no momento de impacto daquela situação. É tratar com humanidade, com justiça. É esse o grande valor do cuidado paliativo. Bom, esse é um dos pontos dos projetos que eu pretendo pensar. É uma vergonha Guarulhos não ter uma equipe multifuncional que atenda de forma paliativa. E eu estou dizendo isso para você não é porque só eu pesquisei, não. É porque de fato eu senti isso na pele, como eu disse. Eu tenho uma irmã especial e Guarulhos não tem uma equipe profissional em cuidados paliativos. Um outro ponto, para a gente não demorar muito... Zezé, é lamentável o desrespeito com o qual os nossos idosos são tratados no sistema de saúde pública. É verdade. Zezé, deixa eu te colocar uma informação. Existe um índice pelo IBGE que ele é de 2014, salvo engano, e ele demonstra o ranking dos municípios também de forma a pontuar o índice de óbito dos pacientes na cidade, entre outras coisas, os índices de óbito. Se você entrar nesse ranking, eu não estou com o link aqui, mas posso disponibilizar depois, a maior parte dos óbitos da nossa cidade são concentrados em pessoas acima dos 60 anos de idade, sem dúvida alguma. Esses pacientes, por sua vez, acima dos 60 anos de idade, são pacientes que precisavam de uma atenção maior, inclusive de natureza paliativa às vezes, porque o desgaste do nosso trânsito da cidade, da mobilidade urbana por meio dos ônibus, é absurda, e fazer com que idosos se desloquem para serem atendidos nos hospitais da nossa cidade, sem dúvida alguma, além de um grande descaso e uma grande vergonha, era desnecessário fazer tudo isso, ok? Bom, gente, para a gente continuar aqui, eu quero falar sobre mais um ponto com vocês que eu penso interessante que a gente pense como um projeto. São consórcios de hospitais, ok? Isso é muito investido na Espanha, por exemplo. E aí você vai me dizer, Jefferson, esse projeto é de um país de primeiro mundo. Não é só de um país de primeiro mundo. É de um governo que pensa em pessoas em primeiro lugar. E tem exemplos em outros estados aqui no nosso país que funcionam em parceria de consórcios de hospitais. O que significa isso? São unidades públicas e privadas que oferecem internações e tratamentos especializados de modo geral. Se você passa pela rede básica de saúde, o paciente precisa de tratamentos especializados. Ele será encaminhado diretamente para o hospital que faz parte do consórcio, no estado ou na região, no município, seja ele público, seja ele privado. É uma parceria, um consórcio que estabelece parcerias para o atendimento da população, da sociedade, da municipalidade como um todo, em todas as frentes necessárias, seja na saúde básica, seja nas especialidades. Você estabelece parcerias. Jefferson, Guarulhos não tem hospitais sérios, nem privados, nem públicos de fato. Como a gente faz? Ora, é só estabelecer consórcios e parcerias a partir do governo do estado com outras entidades na cidade de São Paulo ou no estado. Quando a gente contrata um convênio particular, não necessariamente a gente vai ser atendido no nosso convênio na nossa cidade, no nosso município. A gente às vezes vai encontrar especialidades que estão fora dele. É isso que é o consórcio. É a parceria do público com o privado a fim de atender às necessidades.
A isso a gente chama de soluções alternativas dos problemas sociais. Não consegue construir hospital, não consegue atender de forma eficaz, estabelece-se parceria, inclusive com o percentual que já é investido na área de saúde, e a partir dessas parcerias a gente tem uma saúde séria. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um consórcio como o Sanitari. O Sanitari ele é de Barcelona, como eu disse para vocês, na Espanha, e eles negociam inclusive anualmente os objetivos que serão alcançados, a remuneração por eles, e estabelecem um contrato minucioso e sério a fim de ser monitorado e fiscalizado por organizações sociais, públicas e privadas, a fim de atender a população com efetividade. Ou seja, falta interesse, essa é a verdade, gente, para a gente ter uma saúde aqui no nosso município, de fato, válida, eficaz, para atender 1.300.000 habitantes. Não precisaria a gente passar pelo desgosto de ver um índice do Datafolha e do jornal Folha de São Paulo que a gente não tem um médico para cada 1.000 habitantes. É simples resolver isso. Primeiro, resolvendo o problema da corrupção e da má administração e estabelecendo parcerias. Pronto, a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma saúde muito melhor do que a gente tem hoje. O Jales entrou, a Cida Firmino. Cida Firmino, a Cida é uma mãezona para mim. Ela me acolheu na casa dela quando eu estudava na faculdade. Eu fui descoberto no centro acadêmico, morava escondido dentro da faculdade, não tinha para onde ir, a Cida me acolheu na casa dela. Que bom que você está aqui, Cida, que Deus te abençoe. Mariana, Milari, legal, que bom que vocês estão aqui. Bom, para finalizar, eu quero falar de mais um tópico que eu acho interessante, que é o Sistema de Informação Integrado. O que é isso? Saúde pública trata-se de respeito e amor às pessoas de todas as classes e credos sem qualquer discriminação. Sim, Marcelo, essa é a agenda do reino de Deus. É tratar de forma humana e igual a todos. Bom, o último tópico que eu quero falar com vocês é sobre o Sistema de Informação Integrado. Você já passou no hospital ou num posto de saúde para tomar uma vacina? Qual é a pergunta que eles fazem? Você está com a sua carteirinha aí você se faz uma pergunta assim, que? Aquela carteirinha de papel que você precisa carregar pela vida inteira para que eles saibam qual é a vacina que você já tomou, porque sem aquilo é meio que por dedução. Será que eu já tomei essa? Será que eu já tomei aquela? Ou seja, não existe um sistema integrado e informatizado das informações na área de saúde. Isso é um absurdo, gente. A gente pode passar num médico lá no Lavras ou no Soberana e ser prescrita uma medicação que o médico do centro de Guarulhos não vai ter a mínima ideia do que aconteceu ali, a mínima ideia de que remédio foi prescrito para você. Isso é um absurdo. Em países sérios, em cidades sérias do Brasil e fora do Brasil, superlotado o PS, é verdade, Robert. Em cidades sérias, tanto do Brasil como fora do Brasil, você já vai encontrar essa ferramenta. Isso é tecnologia, gente. A gente está no século XXI e com um acesso cada vez maior à tecnologia, celulares, computadores, tablets, enfim. A gente, na era da tecnologia, não tem na nossa saúde pública um sistema informatizado, integrado, que reúna todas as informações de todos os pacientes. A pergunta que eu faço é para que serve aquele número de identificação do SUS? Ele não serve para nada, porque se você passa no SUS, passa num posto de saúde, passa num hospital público, não reúne nenhuma informação mínima a seu respeito de tratamento, medicamento ou qualquer outra informação. Então a gente precisa sim, por meio de tecnologia, e aí entra o empreendedorismo social, soluções de impacto social, que a gente falou no outro vídeo, para solucionar esse problema. É a reunião e a integração das informações de cada paciente em um perfil com seu histórico de saúde. Essa ficha informatizada, ela é disponibilizada aos profissionais de saúde e nela podem constar exames, diagnósticos, internações, os médicos responsáveis pelo paciente, dados que ajudam em futuros tratamentos, inclusive. Elas podem ser acessadas em qualquer lugar do país ou
Certo, claro, evidentemente que a gente está falando da cidade aqui. Elas poderiam ser, se fossem nível nacional, em qualquer lugar do país, mas vamos falar da esfera municipal. Elas podem ser acessadas em qualquer bairro do nosso município, lá no Soberana, no Continental, lá no Marmelo, no posto de saúde do Marmelo, poderia ser acessada essas informações e elas estarem disponíveis. E a gente pode falar dentro de tecnologia também a respeito de um aplicativo de tecnologia de celular para melhorar os atendimentos de saúde. Você já imaginou se o SAMU tivesse um aplicativo com essas informações que fossem integradas e quando ele recebesse uma ligação para atender um paciente na sua casa, ele pelo tablet ou por qualquer aplicativo no celular, ele acessasse todas as informações do paciente, ele ia saber se ele tem pressão alta, se ele não tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele não tem diabetes, qual é o tipo sanguíneo, se ele já fez uma cirurgia, se ele não fez uma cirurgia, se ele é cardíaco, se ele não é cardíaco. São soluções alternativas, tecnológicas e capazes sim de trazer muita efetividade para o nosso tratamento, para a nossa saúde municipal. Bom, gente, era isso que eu queria comunicar com vocês como alguns projetos. Deixa eu ver o que a Mariana escreveu aqui. Mariana, teve uma vez que eu fui no hospital com dor, a médica disse que era para eu voltar na manhã seguinte, pois não estava a máquina para fazer o exame. Pois é, a gente resolve isso por meio dessas parcerias de consórcio. Elas podem ser com outros hospitais ou elas podem ser com laboratórios. Ou seja, a gente tem laboratórios que são particulares na cidade. O NASA, o Lavoisier, enfim, a gente tem laboratórios particulares que a gente poderia estabelecer consórcios e parcerias e não permitir que pacientes como você sofresse pelo descaso da máquina pública não ter o equipamento e tampouco pelo tempo que vai ter que esperar. Esses dias atrás, uma amiga me escreveu dizendo que a mãe dela estava esperando há 3 anos. 3 anos para fazer um exame pelo SUS e até agora ela não tinha sido atendida. É uma vergonha isso, gente. Isso não pode acontecer. O Luciano entrou, o Duarte entrou. Henrique Amaral. Muito boas ideias. Novo tempo. Valeu, Henrique. Que bom que vocês estão curtindo essas ideias. Olha o Luciano aí. É isso aí, Val. O Luciano é um grande amigo do coração. É um dos meus mentores aí nessa caminhada, deixou inclusive o seu vídeo. Obrigado, Lu, pela sua presença aí. Gente, são soluções simples, alternativas e que vão promover impacto social. Não me preocupa se algum candidato assistir esse vídeo ou se os assessores assistirem e isso for para a pauta de interesse deles. Que seja na pauta de interesse de todos vocês e que a gente tenha uma cidade melhor, que a gente tenha uma cidade mais humanizada, que a gente pense em pessoas e que a gente não pense em interesses pessoais. Minha mãe está esperando há 3 anos uma cirurgia simples. Você está vendo, Marinha? Bom, não precisamos ir muito longe. Vocês estão compartilhando experiências pessoais de vocês. Ah, eu fiquei de falar sobre os remédios que tocaram no assunto ali atrás, agora há pouco. Por meio do sistema integrado de informações, eu não lembro quem foi que perguntou dos remédios, acho que foi o Sam, por meio do sistema integrado de informações dos pacientes, a gente poderia ter, sim, o cadastro dos medicamentos que eles tomam e mais do que isso, que são fornecidos. O camarada passou numa consulta e ele pegou na farmácia popular um dipirona, enfim, um omeprazol, um remédio, qual seja o remédio que ele pegou, vai aparecer a disponibilidade desse medicamento. Se ele for em outra consulta, se ele for num outro hospital, num outro posto de saúde, vai aparecer a informação pro farmacêutico que ele já pegou aqueles remédios e ele não precisa. Vocês percebem, gente, que a gente não precisa pensar muito. A gente encontra soluções alternativas para poder resolver o problema. É só a gente ter um mínimo de vontade. Boa tarde, Tiago. Que bom que você está aqui. Ou a Bia, não sei, é Tiago e Bia, que seja a Beatriz, que sejam bem-vindos. Weida, que bom que você está participando. Gente, é isso que eu queria comunicar com vocês hoje a respeito desse projeto de saúde que eu penso, a partir desses 3 pontos. Tem outras coisas, mas essas eu prefiro deixar mais reservadas, que dá pra gente construir sim, mas eu prefiro deixar elas de forma mais
conservadas aqui comigo, a fim de que a gente possa colaborar com muito mais efetividade no futuro. Que Deus abençoe vocês. Como eu disse, se você for assistir esse vídeo depois, eu sou candidato ao cargo de vereador na cidade de Guarulhos e eu concorro a essa vaga a fim de promover soluções alternativas de problemas sociais, como eu tenho apresentado por meio desses vídeos. Eu espero que isso se conecte à sua ideia, que você goste disso e que você compartilhe com seus amigos. Eu tenho feito uma campanha de modo alternativo também, fortificando as mídias sociais. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, compartilha, me ajude. Me ajude a gente construir um novo tempo juntos, ok? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Sexta-feira eu venho com um novo vídeo às 15 horas, onde eu vou falar sobre mais um projeto, ok? Eu aguardo vocês sexta-feira às 15 horas. Até mais. Um grande abraço.